na Rádio Globo. Ronda 1100. Os principais fatos policiais do dia, com o maior repórter do rádio brasileiro. Gil Gomes. Ronda 1100. Boa noite. Vamos começar com este caso fantástico. Gil Gomes e os principais fatos policiais do dia. Continuando o caso, continuando este caso fantástico. O ódio, que ódio ele sentiu. Ricardo, de repente, odiando aquela mulher. Também pudera. Ele, durante os 4 anos que viveu com Laura, durante os 4 anos que com ela viveu, foi super legal para ela. Ele descobriu a traição. Ele descobriu que ela o traía com um primo dela. E pior do que a traição, as palavras dela. Ela que dizia ia pegar o dinheiro dele, ia gastar com o primo dela era melhor do que ele. O ódio dele. E a partir de então, ele, Ricardo, passou a viver apenas para se vingar. Não, ela não iria desfrutar do trabalho de uma vida dele. Ela não iria desfrutar, já agora com 46 anos de idade, rico! Ricardo, ele dizia, nem que ele morresse na miséria, nem que ele ficasse sem um tostão, ela não teria nada. Não teria nada, ela não merecia e não iria ter absolutamente nada. Ele começa a entabular, a fazer contas, a fazer planos e coloca tudo em prática. A primeira coisa que ele fez, ele tinha comprado uma fazenda. Fazenda que estava cheia de gado. Ele vende a fazenda. Mas ele vendeu a fazenda por uma ninharia. Digamos uma fazenda que valia 200 mil, 300, 400. Ele vendeu por 2, 3 mil. Como ele dizia, era problema dele. Ele vendia o que era dele por aquilo que ele bem entendesse. E se ele quisesse dar, era problema dele. Ele vendeu a fazenda. Ele vendeu para um parente dele. Se por trás havia um trato, deveria haver. Ele vendia a fazenda, passava para o parente dele. Depois de um tempo, quando a ação fosse julgada, ele recompraria a fazenda. O dinheiro que ele tinha aplicado em ações sumiu. O escritório dele, que era um escritório super movimentado, ele praticamente fechou. Ele começou a dispensar os clientes dele. Ele começou a negligenciar no seu trabalho. E os clientes começaram a abandoná-lo. Tudo fazia parte do plano dele. De repente, o escritório, que era rendoso, se transformou em deficitário. Em altamente deficitário. Ele deixa até de pagar o aluguel.
Ele é despejado. Agora, ele deve ter transformado tudo que ele tinha em dólar, em ouro, e ter guardado. A mulher entrou com uma ação. Ela não era casada com ele, mas morou com ele por mais de 4 anos. Ela morou com ele maritalmente por mais de 4 anos. E no papel, a criança era dele. Porque para ele disse que a criança não era. Quando ele descobriu que ela o traía com o primo, ela disse que o filho era do primo, a filha, a Mariana. Só que no papel era dele. A surpresa de todos, quando aconteceu a audiência na vara de família, quando o juiz foi julgar e ouvir os depoimentos, porque ela entrou com um pedido de partilha de bens e de pensão alimentícia. Só que, para surpresa generalizada, quando Ricardo chegou no fórum, na vara da família, 1 ano depois, ele parecia um trapo. Sabe o que quer dizer um trapo? Ricardo sempre fora aquele homem simples, mas bem vestido, sapato engraxado, terno e gravata. Ele apareceu no tribunal sujo, parecia um mendigo, roupa andrajosa. Aí todo mundo pensou armação. Olha, ele passou a viver desta maneira. Ele foi despejado da firma. Ele vendeu o apartamento que era dele. E vendeu baratinho. Vendeu pelo preço que era de um aluguel. E ele dizia: dei o dinheiro para a instituição de caridade e quero viver assim. Problema dele. Ele passou a morar num barraco. E quando o juiz o interrogou na ação de partilha de bens, ele: Meritíssimo, eu partilho com ela tudo que eu tenho. Só que eu não tenho mais nada, Meritíssimo. Vou falar uma coisa para o senhor. Eu tinha bastante, mas eu me desfiz de tudo. Era meu. Eu vendi barato. Eu dei de presente. Era meu. Eu não cometi crime nenhum, Meritíssimo. Eu estaria cometendo crime se eu estivesse ludibriando a lei e a justiça. Se eu estivesse escondendo, não estou. O senhor pode mandar investigar, eu estou vivendo como mendigo. E o juiz mandou investigar. Ele vivia como mendigo. Era um homem que foi rico. Mas ele dizia, naquele dia, quando acabou a audiência, e ele voltou para o bairro, aonde como indigente praticamente morava naquele barraco, ele começou até a tomar umas pingas naquele dia e começou a dar risada. Era quando ele repetia a frase predileta dele: eu morro sem 1 centavo, eu morro na miséria, mas para ela eu não dou nem um tostão, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. Ela ganhou a ação. O juiz determinou que os bens fossem divididos.
Só que ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. O juiz decretou que se aparecessem bens passados dele, ela teria direito. Ela teria direito. Em Poá, aonde ele morava, ele começou, a turma dizia: olha o doido. Olha o doido! 8 anos depois, ele andava sorrindo pelas ruas. Ele andava sorridente, como mendigo andarilho indigente pelas ruas de Poá. E se alguém se aproximasse dele, iria ouvir o que ele gargalhando dizia, porque ele vivia sorrindo meio baixinho. Ela não vai ficar com nada. Ela não vai ficar com nenhum tostão. Nem que eu tenha que morrer da miséria. Ela pensou que ia me enganar. Assim, o doutor Ricardo viveu durante 8 anos como mendigo, até que um dia, ao chegar em seu barraco, ele não tinha iluminação. Ele acendia velas. A vela provavelmente caiu. O barraco incendiou. E neste incêndio, o doutor Ricardo, ou apenas o contador Ricardo, morreu. Se ele pudesse ser ouvido, ele estaria rindo e dizendo que ela ficou sem um tostão. A vida dele foi se vingar. Existem 1000 especulações para quem teria ficado o dinheiro dele. Existem 1000 especulações. Agora, tem um primo dele que enriqueceu. É bem verdade que o primo diz que fez uma viagem, foi a um cassino, e nesse cassino ganhou muito dinheiro. Mas quase todo mundo tem certeza que o dinheiro veio do doutor ou do simplesmente Ricardo, que morreu queimado em Poá, mas que naquele dia mesmo foi visto e ouvido desta maneira. Como ele sempre fazia. Nem um tostão pra ela, nem um tostão pra ela, nem um centavo, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. A Rádio Globo está apresentando Ronda 1100 com Gil Gomes. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. A sonoplastia foi de Onofre Pavoto. No som, Amaury dos Santos, Edinaldo Alves e Marcelo Pavoto. E ao final desta edição de notícias da Globo São Paulo, Gil Gomes lhes diz: bom dia.